O médico não será substituído pela IA, será substituído por um médico que sabe o que é IA. Foi espetacular montar essa empresa. A gente precisa ganhar dinheiro. Essa questão financeira é um tabu, né? Isso é um perigo. É um perigo. É um perigo. Então, vocês têm um currículo absurdo e ninguém sabe. Eu não quero cair num pronto-socorro em que o indivíduo que vai me atender não tem experiência em emergência. Essa é uma área que vai ser talvez uma das mais impactadas pela inteligência artificial. E aí, pessoal, mais um podcast. Hoje o nosso Papo Médico, tudo sobre inteligência artificial, business e gestão médica. Perfeito. E hoje nós estamos com um professor muito querido meu, professor doutor Nitamar Abdala. E o professor, ele é médico neuroradiologista, mestre e doutor pela Unifesp, pós-doutorado na Cleveland Clinic e especialista em saúde médica pela FGV. Acho que hoje vai dar boa, hein? Vai. Hoje vai ser sensacional, porque o professor, além de ter um super conhecimento em inteligência artificial, também é um grande gestor e alguém que está aí navegando no mundo das startups, e nós vamos aprender muito com ele. É uma oportunidade muito especial estar com o senhor aqui, além da faculdade. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer, uma honra. Uma honra te receber aqui. Gabriel foi aluno no 4º ano, ajudou no nosso curso, então uma honra estar aqui e te ver nessa nova empreitada aí. Muito legal. Assim, né, os professores que são extremamente conectados e que realmente contribuem em todas as empreitadas estão por perto. Essa é a nova empreitada e aqui está o Nitamar. É um prazer imenso. E acho que nós podemos começar entendendo um pouco melhor da trajetória do professor. Uhum. Como que aconteceu essa transição desde da carreira do senhor na assistência, aí agora para uma pegada mais gestão e até mesmo estar à frente desse ambiente de inovação e inteligência artificial dentro da Universidade Federal de São Paulo? Bacana. Eu vou falar um pouco do resumo do que foi minha carreira, né? Eu já estou formado há quase 40 anos, né? Então já tenho uma carreira grande aí. É claro que a gente sempre tem a residência médica, né? Que na minha época eram 3 anos, depois a gente acaba fazendo sempre uma complementação, né? Não existe mais 3 anos, né? Quase nenhuma especialidade, né? Então, eu entrei na Escola Paulista de Medicina e lá comecei minha carreira acadêmica e sempre eu tive um veio de negociação, de negócio, né? Isso sempre está ali no sangue. Desde pequeno, a gente tinha algumas coisinhas que fazia junto com os irmãos, né? Então... Isso é por conta do sobrenome Abdala. Com certeza isso ajuda, né? Entendi. Ajuda, né? Já tá no sangue. E eu tive uma sorte, isso é bem engraçado, eu não sei se eu já contei isso por aí em algum podcast, eu acho que não. Mas assim, a gente era bem simples, assim, né? Financeiramente, uma família bem simples, vamos falar simples para não falar pobre, né? Mas... No final do meu R1, no final do R1, eu fui no Congresso Brasileiro de Radiologia e ganhei, num sorteio, um equipamento de ultrassom. É engraçado isso, tinha 5.000 pessoas, eu fui sorteado. E ali, ganhei o aparelho, falei, putz, o que eu vou fazer com isso? Eu estou no final do R1, né? Um negócio meio... Mas eu podia vender o equipamento, montar uma clínica, mas eu estava no R1 ainda. E aí a gente ficou conversando, discutimos muito isso aí, eu, família, né? No final a gente resolveu montar uma clínica. Estou falando da clínica porque começa a minha carreira de empresário aí, né? Perfeito. Isso foi no meio de 88. E aqui em São Paulo? Mesmo. Não, foi em Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Como eu não tinha tanta experiência, eu chamei uma R5 nossa lá, a doutora Fumil, que eu gostava muito, achava assim, com quem eu aprendia demais no ultrassom. Chamei ela para montar junto. Né? E meu irmão também estava fazendo radiologia. Estava 1 ano atrás de mim, 1 ano, meses, não lembro mais agora, mas um pouco atrás, né? E aí falei, bom, Fumil, você me ajuda? Tal, a gente começamos com ultrassom, aí foi desenvolvendo essa empresa, compramos equipamentos usados de tomografia, depois veio raio-x, outros ultrassons, densitometria óssea, e fomos montando. E a clínica foi crescendo, né, de tal maneira que acho que já em 2010, 11, nós éramos a maior na região. Então a gente cresceu bastante, evoluiu bastante. E eu sempre mantive minha carreira acadêmica. Então eu tinha meio prática privada e meio
na pública, né? Na Universidade Federal. Então eu mantive a parte acadêmica, eu fiz meu mestrado, fiz a residência, o mestrado, o doutorado, depois o pós-doc, sempre mantendo a empresa. Então eu sempre tinha um pé em cada canoa, né? Isso foi evoluindo dessa maneira até o momento, cresceu de uma tal maneira e começou a ter as consolidações no Brasil, né? Então o DASA já tinha consolidado várias clínicas, foi atrás da gente para comprar a nossa clínica. O Fleury estava também consolidando num ritmo menor, mas também estava consolidando. E acredito que foi algo em torno de 2011, um grupo de médicos, de radiologistas, de clínicas, reunido em congresso, o RCNA estava falando, vamos montar uma outra grande. Me chamaram para essa montagem, fazer uma fusão, né? Eu não quis, não dava ainda match com os meus sócios também internos, né? E aí eles montaram uma empresa chamada Aliar, que se tornou, hoje é listada em bolsa, hoje chama Aliança, mudou o nome, né? E a gente acabou vendendo para a Aliar em 2013 a clínica. Eu me mantive como diretor da clínica até 2018. Essa é a parte de negócios. Em 2016, 2017, eu conheci 2 residentes que queriam que eu mentorasse eles, né? O Felipe Kitamura e o Igor Santos. O Igor hoje ele mora em Portugal, mora em Porto, trabalha numa grande empresa, uma startup, né, que está grande, é uma startup grande de tecnologia em saúde. O Kitamura, o Gabriel conhece, mas ele foi chefe da DASA até o ano passado, se eu não me engano. Sim. Começo do ano passado. E hoje está numa empresa americana, numa startup também. E a gente criou juntos uma startup, que era, na verdade, era um algoritmo de comunicação médica. Então, eles, na verdade, vieram para conversar comigo e queriam fazer um aplicativo que captasse a imagem do ultrassom e colocasse já as legendas naquilo. Eu olhei aquilo lá e falei, cara, legal, mas não é o que me interessa. Vocês se interessam por um app que faça a comunicação dos médicos? É estilo de um WhatsApp. Só que você não precisa dar o telefone da pessoa. Então, que se comunicasse entre o radiologista e o clínico e o cirurgião. Eu acho que isso é super importante e a gente tenta, por exemplo, vai conversar com o cirurgião, você que é cirurgião. Eu vou ligar para dar um feedback da ressonância magnética, da tomografia de seios da face, do ouvido que ela pediu e tal. Aí ela está no centro cirúrgico. Aí, a doutora não está. Ou você liga para o consultório, ela está em consulta. E aí você fala, vou mandar um WhatsApp, ela tem que me dar o telefone dela. Vamos criar algo... No único horário que ela tem para descansar, muito complexa a relação. A realidade e aquele negócio que a gente tem, vocês que estão no ambiente também acadêmico, a gente está no hospital, dando laudo lá, o radiologista, dando laudo de ressonância e tal. É fatal que vai descer 3, 4 pessoas de outras clínicas para discutir caso. Então é super importante essa relação, né, do radiologista com o clínico, com o cirurgião. E esse relacionamento, se tivesse algo que conectasse melhor, mais simples, ligado ao Pax, então a ideia era essa inicial. E a gente montou e foi espetacular montar essa empresa. Por quê? Os 3 se desenvolveram muito, né, na ideia de montar uma startup, né? Startup é um desafio, né? E a gente, na época, tinha pouca coisa em Python que se fazia, pouca gente codava mesmo, fazia código em Python, não era comum em 2017, 2018, acho que nem foi 17, 18, um pouco antes, eu estou acho que errando as datas aqui, talvez um pouquinho antes. Depois o Felipe vai corrigir isso aí. Você vai comentar lá. Não acho foi 2017. Acho que um pouquinho antes, né? Acho que 17 eles já tinham acabado a residência. Acho que deve ter sido 15 Eles 16. estavam na residência. No R1. Eles me procuraram no R1. Foi um acelerador para eles. Foi. E eles aprenderam muito também. Eu falo isso porque eles já falaram para mim. Então não claro. Aprenderam comigo e com toda a rede que eu já tinha. Então, por exemplo, você vai montar uma empresa, você precisa ter bom advogado. Você precisa ter alguém de marketing, você precisa saber fazer a gestão também, né? Então, essa era uma empresa pequena, mas tinha que ter um contrato bem feito.
Nós montamos uma sociedade, tinha que ter um acordo de acionistas. Então, todo esse desenvolvimento já profissional, para eles foi fundamental para o desenvolvimento deles. A gente foi em 2000 eu acho que foi 16, que a gente foi levar o produto para a Jornada Paulista de Radiologia. Então a gente ficou num stand de outra empresa para não gastar. Então, claro. Aí começou um relacionamento também de business para eles, né? Isso era só para eu entender, era um aplicativo assim? Era um app. A gente criou um app para fazer esse relacionamento. Para solucionar essa dor do Isso. cirurgião. E, por exemplo, qualquer cirurgião de qualquer local do Brasil poderia... Cirurgião, radiologista? Comunicava com grupos. Por exemplo, eu tenho um grupo de neuro da minha clínica. Se relacionava com todos os neuros que mandavam o exame para aquela clínica. Entendi. Tá. Então, assim, tava lá. É igual o WhatsApp. Você manda uma mensagem e ele te responde rápido. Ele dava um alerta para a gente. O cara respondeu, para ser rápido também, né? Entendi. Esse aqui é informado de um tumor, de alguma coisa, de um AVC, alguma coisa, tem que ter rapidez. E nós estamos falando de 2015, 2016, né? Ainda não estava tão desenvolvida a coisa assim, né? Não, mas já era super inovador, né? Claro. Eu imagino, né, o quão foi importante para eles como residentes ter esse insight da gestão, do business, o que é uma startup, qual a definição de startup na prática. E o como muitas das vezes eles devem ter percebido, como você disse, tem um stand, nós não podemos alugar o nosso porque não tem grana para esse momento, o como nós temos que ser multifuncionais no business. Com certeza. Então, assim, possivelmente eles fizeram papel de secretário em algum momento, eles fizeram papel até de advogado em algum momento, papel de contador, e afastou um pouco do papel unicamente do médico, que é o que nós tanto aprendemos e tanto somos focados nisso, porque é a profissão que escolhemos, mas o quão isso é importante, ser multifacetado. E nós vivemos isso o tempo todo na clínica. A gente conversa muito sobre isso. O quão isso é E eles essencial. também entraram na área de Python. Exato. Então, assim, E antes de tudo. Eles também codificaram também. O Felipe codifica super bem. Super bem. Então, foi um desenvolvimento absurdo. Eu digo assim, se todo aluno ou residente pudesse ter um mentor dessa maneira, que trouxesse a sua experiência do mundo real, né, vamos dizer assim, para aquele momento que ele está... Porque você ensinar neuroradiologia, no meu caso, né, ou otorrino, o que for, o cara vai aprender. Mas depois você faz o que com aquilo? Você se forma, você tem que montar teu consultório, aí começa aquele monte, não sei como fazer, um monte de cabeçada que se dá, contratam o contador que todo mundo contrata. Sim. E aí fica, não especifica, não sabe o tipo de empresa, qual a diferença de uma limitada para uma SA, eu vou abrir uma MEI, o que eu faço? Eu tenho que ter um contador, eu tenho que falar com um advogado. Então, todo esse desenvolvimento, se você tiver antes de gastar dinheiro, eu acho que é super importante. Então, Perfeito. Nesse sentido, além da parte tecnológica... É um amadurecimento. Eu acho que é um amadurecimento como profissional, é super importante. Né? E eu acho que a mentoria também, da gente quando é mais jovem, entender que o nosso caminho ele pode ser muito facilitado por alguém que já viveu aquilo, né? Como qualquer outra situação. E quando isso eu lembro muito da minha época de recém-pós-residência, a gente sai muito afoito, né? Para trabalhar, para ganhar dinheiro, a gente precisa ganhar dinheiro. A gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa trabalhar, e é plantão, enfim. É aquela vida que todo mundo acaba entrando. E isso, a gente perde um pouco esse pensamento de gestão de carreira. É o que eu quero, qual é o meu caminho, para onde eu vou, isso serve para mim nesse momento, não, enfim. E eu acho que dentro da medicina falta muito essas mentorias assim, de gestão de carreira mesmo. E eu percebo que muitos médicos ficam completamente perdidos. Depois chegam 40, 45 anos e pensam, meu Deus, e agora? E até uma crítica que podemos fazer sobre isso é que é um mercado tão vasto em que há pessoas que realmente não entendem o que é gestão para médico que estão mentorando outros médicos. Hoje em dia... Isso é um perigo. É um perigo. É um perigo. Inclusive, nós pensamos muito, e quando criamos esse podcast, também trazer pessoas que realmente fazem acontecer na parte de gestão médica de maneira séria, de maneira que realmente funciona para o médico. Porque você vê com uma gestão... eu brinco muito lá na clínica, que quando nós estamos fazendo a gestão da clínica, estamos ali trabalhando, cara, se
se eu colocar os modelos de negócio que são apresentados em cases de MBA, não funciona nessa clínica. Não funciona. Porque o paciente é outro, a relação com o colaborador dentro da clínica é outra. O número de funcionários é outra. Tudo muda, tudo muda. Não é o mesmo que vai funcionar para o mercado ser bem sucedido, vai ser para uma clínica ser bem sucedida. E isso é importante, essa personalização, personalizar de alguma forma a gestão para o negócio, para a clínica, para o médico, para a área do médico. Então tudo isso é muito desafiador de ser ensinado, né? Você sabe que você falou um negócio, eu fiquei pensando aqui. Na customização, né, na padronização, eu lembro que é uma frase que eu tenho, já falei muito para os alunos também, quando você vende a sua empresa, ou quando tem essas fusões, esses M&As que a gente vê no mercado, você pega o CEO da empresa que é a compradora, em geral são pessoas que já foi CEO de outras empresas, então são pessoas com um background maravilhoso. E é legal, a gente aprende com eles. Mas tem um detalhe que é o seguinte, você pega, para você fazer, eles sabem enxugar a empresa. Então, ele compra a tua empresa, né, e enxuga ela de maneira profissional e fica super boa, tal. Qual é o problema que o que eles não têm, que a gente tem como médico e como profissional da saúde, né? É a captação do paciente. Essa habilidade de como captar, porque você reduzir custo, cortar custo, é receita de bolo. Você pega uma empresa, uma indústria, a Coca-Cola ou um hospital grande. Coloca numa planilha de Excel. É igual. Você vai cortando, você sabe onde pode ter o corte de custo. Sim. Mas para captar, aí é diferente. Aí você tem que ter habilidade, conhecer o negócio, conhecer teu público. Exatamente. É totalmente diferente. E é exatamente disso que nós falamos muito na clínica. Que é o seguinte, existem 2 pilares da venda pensando na clínica. Uma é a assistência do médico e a outra é equipe de vendas robusta. Porque, inicialmente, o médico tem que fidelizar esse cliente. Mas qual é o segundo step? É como vender. E o como vender, muitas das vezes você usa recursos que são parecidos com vender algum produto, não é? Ainda que você esteja vendendo uma cirurgia. Então tem que casar isso muito bem, personalizar isso muito bem para o paciente. E às vezes o paciente olha e fala assim, mas eu não consigo pagar esse valor no Pix. Como que você consegue fazer no cartão? E aí o médico não sabe nem qual é a taxa do cartão. Não, e principalmente porque o médico, essa questão financeira é um tabu, né? Entre os médicos. Exato. Isso, né, tá caindo um pouco, mas enfim, ainda é um tabu. E realmente, assim, eu particularmente que trabalho nessa área, eu não vejo que a função do médico. O médico, ele tem que estar muito focado na qualidade do trabalho. Total. Né? Senão o médico se perde, porque é muita coisa, né? E o médico, a gente já tem, eu acho que até a gente aprende a ser multifacetado, porque a informação que a gente precisa dar e as coisas que a gente precisa lidar na medicina tornam a gente assim. E acaba que chega uma hora que você abarca muitas coisas dentro do teu negócio e você, em algum lado, isso não vai dar certo. Exato. Né? Então a medicina não pode ser esse potencial empírico da coisa, o aprender fazendo na prática, é exatamente isso que eu penso quando nós pensamos em ensinar gestão, ou então, por exemplo, o personalizar para o cliente. Tem que ser aprendido isso na prática. Muitas das coisas que me vem à mente, assim, quando vai pensar na gestão da clínica, ou quando vai estudar o caso, são momentos de eu, com 12 anos de idade, vendendo brigadeiro na Avenida Paulista. E assim, então me vem um aprendizado tão empírico da coisa, de atração do cliente, de fidelização do cliente, que o médico ele sai depois de anos dedicados à medicina que não tem essa noção. Não passou por nenhum momento de vendas e é jogado no mercado de trabalho. A gente aprende a fazer o brigadeiro bem feito. E eu acho que começa um negócio bom, você tem que ter um produto bom. Exatamente. Então, se você tem uma boa formação, você formou, fez uma residência boa, aprendeu a operar, tem a mão boa, no caso do cirurgião, porque tem tudo. Você pode treinar, tem gente que você treina e tem gente que tem dom, que além de ser treinado, ele é diferente. Mesmo, estou falando do cirurgião, mas o clínico, o cara que tem uma percepção diferente, o radiologista que tem um olho diferente, isso tem.
que a inteligência artificial não consegue superar isso, porque é a percepção. As percepções são diferentes, né? Então, você ter esse produto bom é legal. O que a gente não aprende é como vender bem, como fazer a propaganda de maneira correta, né? A gente tem que fazer. Tem aquela máxima, né? Não adianta botar o ovo, tem que cacarejar, né? Eu lembro que quando a gente teve no começo da clínica, nossa clínica era muito boa, comparada com as da região. Era tudo pessoal da Escola Paulista de Medicina, que eu acabei agregando lá. Então, gente muito bem formada. E tinha um colega que era neurologista da região. Ele falava, Itamar, vocês têm um currículo absurdo e ninguém sabe. Por que vocês não divulgam isso? E na minha cabeça, na época, eu falava, cara, a gente tem que entregar um produto bom. Não tem que ficar divulgando. Mas eu estava errado, né? É óbvio que você tem que divulgar. Tem que comunicar, né? Tem que comunicar, senão como que alguém sabe que você... Claro que um currículo bom não te dá o selo de que você é bom, mas ajuda. Né? Porque se você não comunica que é bom, quem não é bom vai comunicar. Vai comunicar, mesmo não sendo bom. E essa pessoa vai ganhar mercado. Exatamente. Esse negócio vai ganhar mercado, enfim. Exatamente. Exatamente. Tá, mas daí deixa eu entender. Daí a gente chegou lá que eu quero voltar àquela história da startup. Perfeito. Que a gente perdeu. Nós tínhamos o laboratório... Como assim? Não. Aí depois eles fizeram a startup. Exato, E dirigiu esse negócio por 25 anos. Foi isso. Essa questão da gestão. Não, acho que você está falando da startup de... 2010. Agora, o app. O app. Perfeito. Isso como está hoje? Então, isso aí, a gente foi evoluindo até um ponto que a gente não tinha quem desenvolvesse na época, 2016, 17, não tinha gente para desenvolver. A gente conseguia alguém para desenvolver, essa pessoa já não podia mais, era uma pessoa que tinha no mercado, era difícil. Aí a gente pensou, falei, então vamos falar com uma empresa maior, ver se ela não quer pegar esse nosso, a gente fica de sócio. E a gente acabou vendendo, no final vendemos para uma outra startup, que hoje está indo, que é onde o Igor trabalha hoje. A gente vendeu nossa startup para essa startup. E a partir daí, essa nossa relação foi ficando maior ainda. Então, chegou um momento que eu falei, gente, vamos montar um curso para ensinar IA, para ensinar gestão e para ensinar inovação. Aqui dentro, na radiologia. Fazer um R4. A ideia era fazer um R4. Por quê? Porque, veja, a gente está fazendo um negócio que não tem no mercado, precisa. E eu lembro disso em 17, né? 16, 17, eu já falava com os meninos. Eles falavam, não dá, professor, não dá. E eu fui enchendo o saco deles até que um momento que eles toparam e a gente montou, que você conhece, a gente montou um curso, né? E um R4, um E4, né? Uma especialização que começou em 2018. Era uma pessoa só, um R4 por ano. Esse R4 que fez em 2018, hoje ele é o chefe de inovação da Fundação ID, que é o Oswaldo. Brilhante, o cara brilhante está lá. Eu tenho o maior orgulho de... Ele hoje é meu aluno de doutorado também. Sensacional. Então, o Felipe já defendeu o doutorado. Você vê quem tempo, é mentorado, né? Dá muito certo. Então eu quero saber como é que eu entro no programa. Ou já comecei e não sabia. Já está na lista. Ou escolhido. Entendi. Então foi legal, porque a gente montou esse curso, foi agregando mais gente, fomos agregando informações. Então, começou com o IA. Aí a gente falou, mas... Eles falavam, professor, o que você ensinou para a gente de gestão? Vamos montar também gestão? Aí a gente encaixou gestão. E inovação vem junto, não tem como não vir junto, né? Então a gente montou esse grupo que hoje tem a gente faz algumas reuniões, na escola tem reuniões de discussão de casos, basicamente, e tem reuniões também científicas, para a gente discutir os novos artigos que aparecem, os apps, os códigos que aparecem aí, né? E para entrar nessa especialização, necessariamente você precisa ser radiologista. Até o ano passado, sim. Esse ano a gente vai abrir mais. A gente vai abrir para não médicos, inclusive. Está bem mais... a gente abriu bem o leque agora. A gente ficou na dúvida se fazer uma vaga para médico e uma vaga para não médico. Porque há interesse que venham engenheiros também, cientistas de computação, outras pessoas... que não vão entender a parte médica,
mas que vão agregar nos desenvolvimentos, né, dos algoritmos. E essa foi a ideia. Então, esse ano, para 2025, vão ter talvez tenham não médicos lá. 2 vagas. 2 vagas. Uma para médico e uma para não médico. E é 1 ano de duração. 1 ano. Entendi. Isso dentro da escola? Na escola. Na Dentro escola. da radiologia. Entendi. É uma especialização da radiologia. A gente começou para entrar, tinha que ter os 3 anos de radiologia. Agora, o Felipe insistiu muito. Professor, vamos abrir um pouco mais isso. Né? A gente tem que agregar outras pessoas, outras especialidades. Eu acho que é legal. E a gente tem esse espírito colaborativo, sempre teve, né? E nós estamos em todas as outras especialidades. Um monte de gente procura a gente para fazer junto. Então, por que não ter outras pessoas? Show de bola. Vocês estão morando você mora em Curitiba? Eu sou de Curitiba. E mora lá? Moro lá. A clínica é lá? Clínica lá. E você vai liberar ele para voltar ano que vem? Vou liberar. Mas a cada 2 semanas ele vai ter que ir lá. É Não, lógico. eu vou liberar ele, não dá. Não de vez, né? Eu libero ele até da minha vida, mas da clínica eu não libero, não. Da clínica. Então você está fazendo a diferença Ó, lá, né? Não, vou dizer. Não libera da clínica porque assim, aumentamos a conversão, tá? Nossa, muito. Opa, que Resolvemos legal. Não, o Gabriel é bastante coisas incrível. legais. O Gabriel é incrível, incrível. Eu não imaginava. Eu imaginava que o Gabriel ia partir para a área científica. Eu tinha a impressão que você ia para a área Né? científica. É porque eu cheguei lá... Não, o Gabriel é um vendedor. Ele voa. Turno Tamar, ele é um vendedor nato. Sabe nato? Aham, Ele vende tudo. Vende, vamos negociar e vamos fazer aqui. Vamos fazer... que legal. Enfim, a gente Esse se veio eu não diverte conhecia, naquilo. Gabriel. Então, mas eu encontro... Você já conhecia esse teu veio? Ah, eu acho que sim, viu? Porque, assim, dentro da parte ali de inovação e IA, a gente fala sobre inovação e IA. É isso, Aí não o precisa gravar, tá ligado? Aí o professor sai, vai caminhar ali pela escola, indo pro hospital, daí eu paro ele, professor, tem uma oportunidade pro senhor. Você me mandou, inclusive. Pois é. Inclusive, precisamos falar sobre isso em algum Sim. momento. Muito bom. Então, assim, nessa parte a gente também dá o máximo, né? Eu queria que nós entrássemos um pouquinho sobre nova empreitada do Então, professor isso que do eu vou Monte perguntar. Líbano. Posso Claro. continuar? Bom, então, seguindo, entendi já que você é muito mais que multifacetado, né? E quero saber qual é a nova empreitada agora. Eu falo que é a última, mas eu não sei se eu mesmo acredito, não. Eu duvido que seja. Minha mulher fala que não, é mentira. Meus filhos também falam, não, pai, tá bom, vai, tudo bem. A gente, a clínica, ela foi crescendo de uma tal maneira, essa clínica que eu vendi, né? O prédio é nosso lá, é alugado para o CDB hoje, né? O CDB faz parte da aliança que é a holding, né? E ali a gente tinha uma ideia, como o grupo era muito forte em intervenção, a gente tinha uma ideia de comprar um equipamento de hemodinâmica e fazer intervenção. Aí começamos a raciocinar, não, mas se for fazer intervenção mesmo, neurointervenção, eu tenho que ter uma UTI. Então, você tem que ter UTI, é melhor ter um hospital. E aí a gente acabou fazendo esse pequeno hospital, né, são 50 leitos, a gente construiu no mesmo prédio. Então, assim, a gente tinha o térreo ali, que era a clínica, e a gente construiu alguns andares para poder fazer o hospital. Como vai ser o nome do hospital? Monte Líbano, Monte Líbano. que é o nome do bairro lá, inclusive, né? Não tem nada a ver por ser Abdala. Ah, cara, Tem. Foi o último fica agradável. bacana também, Entendi. né? Mas assim, foi mais pelo bairro para ficar identificado. Show Mas, de bola. é um nome forte, né? Muito, Líbano, tá? muito forte. E a gente achou interessante. E aí, dessa questão da intervenção, acabou virando... A gente vai fazer um hospital cirúrgico, né? Mais baseado em cirurgia. Mas tem PA, são 50 leitos, são 10 leitos de UTI, são 3 salas cirúrgicas e uma híbrida, que é onde vai estar a hemodinâmica. Então, algo bacana, usando tecnologia, essa foi a ideia, né? Da gente ter um hospital mais tecnológico, mais moderno, que use algoritmos para detecção de infecção. É isso que eu ia perguntar. Como é que você está instalando essa questão da inteligência artificial nesse teu projeto? Ele ainda não está, né? A instalação de inteligência artificial ainda não está feita, né? A gente está ainda na parte de... já colocamos todo o mobiliário no hospital, né? Os processos, né? Os protocolos todos. E aí a gente está pensando algumas ferramentas de IA que a gente acha que é interessante. Dentre elas o LARA, que eu acho que é super importante, que é o de infecção, não sei se vocês conhecem,
que ele prediz a infecção, né? É bem legal. Vários hospitais têm o Lara, né? Tem outros algoritmo Rapid AI, talvez vocês conheçam, que é o de AVC, que é bem interessante. Você usa a imagem de ressonância ou de tomo, preferencialmente de tomo. O Gabriel já deve ter visto. Então, querendo ou não, esse hospital ele vai ser um ambiente para alguns MVPs Com certeza. com IA e tecnologia na medicina. Vai ser uma boa forma de se entrar com a tecnologia, lógico, depois de super validada, e ver como funciona dentro do seu hospital. Sim, o que eu já estabeleci de contatos nesse novo mundo de IA, por conta desse desenvolvimento na universidade, a gente acaba tendo acesso a vários algoritmos, né? Muita coisa interessante, muita coisa que a gente vê que não vai andar, mas tem uns que são super bons. Esse Rapid AI é muito bom. Em 1 minuto você tem... você já consegue detectar a área salvável ou não de um AVC no cérebro, né? Então é legal. Você não precisa ter o neuroradiologista avaliando a tomografia. Você joga ali, ele te dá... olha, tem a chance de... É o sonho também de qualquer hospital, né? Me lembra muito alguns modelos de negócio, assim, de outras clínicas, que eu não vou citar o nome, que basicamente você tem várias salas com um laudador. A diferença é que agora você não precisa nem do laudador. A coisa está evoluindo. Então é uma evolução rápido. bizarra. E assim, ao mesmo tempo em que vemos essa evolução é muito bem-vinda, porque a acurácia disso é melhor, para o paciente é melhor. E é o que, né, acho que nós vamos falar em todos os episódios. Como vamos trazer pessoas que empreendem na medicina, o beneficiário final é sempre o paciente. Sempre. Então isso é fantástico mesmo. E eu queria fazer uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta até que meio clichê, mas assim, é sempre uma curiosidade que eu converso com os meus amigos radiologistas. Dentro da radiologia, como é claro que esse tabu com relação à inteligência artificial cada vez cai mais, né? Mas essa é uma área que vai ser talvez uma das mais impactadas, né, pela inteligência artificial. Como ver isso até com relação a mercado de trabalho, posicionamento dos médicos, enfim? Já é a mais impactada. Já é, né? Já é. A gente vê isso desde 2017, 2018, né? E as opiniões foram mudando ao longo do tempo, né? Então, vai substituir, não vai substituir... Não vou mais ter trabalho. Vai substituir só o indivíduo fraco, vão sobrar só os melhores, o radiologista vai ser só um curador de algoritmo. Tem de tudo. E o que eu vejo na prática é aumentando o trabalho dos radiologistas, por enquanto. Então, eu acho que qualquer profissão pode mudar. Por exemplo, a gente está falando de medicina, mas vamos pensar, os algoritmos, agora, depois ainda mais das LMs, a advocacia, você faz uma petição pronta. Sim. Então, assim, contabilidade, são coisas que são receitas de bolo que saem muito rápido. Você fala, olha, você faz um prompt no ChatGPT do que teve lá. Eu faço direto. Sai pronto, sai uma petição. Então, assim, na radiologia, agora tem o Dr. Grok, né? Do X. Sim. Eu ainda não testei, mas dizem que ele acerta bastante, erra bastante. Então, a gente tem que estar aberto à evolução, né? E o paciente tem que ter o melhor, o que o Gabriel falou. Não importa se vai substituir ou não. O que nós, como docente, temos que perceber... Eu fui chefe de departamento durante 6 anos, chefe de disciplina há 3 anos. Na época que eu fui chefe, eu saí da chefia lá na Escola Paulista de Medicina, eu saí em 2018. Eu fiquei até 2018 como chefe de departamento. Eu já queria diminuir o número de residentes. Pensando no mercado também, né? Porque não adianta você formar 12 residentes, o HC formar 18, Santa Casa mais 12, e não ter mercado de trabalho para todo mundo. Então, eu acho que o nosso papel como docente e com visão de mercado é antecipar os movimentos. Se a gente acha que não vai ter mercado daqui 10 anos, eu não posso formar muita gente nesses próximos 10 anos. Tem que começar a ajustar isso, né? Então, acho que é uma visão que a gente tem que pensar, tem que ter. Você pega otorrino, quantas vagas tem nas residências de otorrino? 2, 3, 4? O grande problema que eu vejo nisso hoje e a primeira especialidade em que isso começou foi a dermatologia, né? Então, porque não existia uma oferta
de vagas de residência em número suficiente para as pessoas que saíam das faculdades. Então, foram criadas inúmeras pós-graduações. Hoje, o acadêmico recém-formado, o médico recém-formado, pensa, será que eu vou fazer residência? Eu penso mesmo. Ai, me dá vontade de assim, né? A gente fica indignado quando a gente escuta isso, né, Gabi? Será que eu faço residência? Será que eu não faço residência? Ou será que eu faço uma pós-graduação? E o que acontece é que quanto mais... Na verdade, o que nos deixa indignado não é a opção de não fazer e ir para uma área diferente. É a questão de substituir uma ultra especialidade por uma pós-graduação. Por uma pós-graduação que eventualmente são aulas de final de semana, em que o médico não vai ter aquele comprometimento da residência, que é um comprometimento aí 2, 3, 4, 5 anos. 6. Que eu brinco assim, que é tipo o serviço militar mesmo, que é um tipo de formação que o médico precisa para, assim, até entender a importância do nosso trabalho e como agir, né, no mercado de trabalho. Então, o que eu vejo isso é que não sei como se a radiologia vai reduzir o número de quantidade de profissionais nessa área, mas o fato é que cada vez mais a gente tem esse espaço aberto para pós-graduações que muitas vezes não são tão sérias, né? Exato. Acho que na radiologia eu não vejo muita pós-graduação. Eu vejo, na dermato eu vi bastante mesmo, você tem razão. Na estética é assim, uma enxurrada. Otorrino a gente já tem agora. Exato. E você tem razão. Eu acho que quanto menos você sabe, quanto mais você sabe, mais você sabe que não sabe, né? Então, a pessoa que não sabe acha que com uma pós-graduação vai resolver. Mas aí eu penso assim, esse indivíduo tem que refletir da seguinte maneira: se for teu pai ou tua mãe que tiver que passar num otorrino que fez uma pós de fim de semana, ou em alguém que fez uma residência, que operou gente pra caramba, em quem que você quer que ele passe? Sim. E aí, essa reflexão, antes de você decidir se vai fazer uma residência ou uma pós-graduação, acho que é uma dica boa, né? Ou você mesmo. Eu não quero cair num pronto-socorro em que o indivíduo que vai me atender não tem experiência em emergência. É básico isso, né? Você quer ser atendido por alguém que tem formação. Exato. Então, na hora que você consegue ver ou você mesmo ou alguém da sua família ser atendido por alguém, então eu acho que essa tem que ser o pensamento. Com relação à evolução do IA na radiologia, eu não sei o futuro, eu não sei o que vai acontecer, eu não me preocupo e não acho que deve ser uma preocupação. Os residentes têm essa preocupação, tinham agora menos. Quando teve o hype mesmo do IA, teve um pânico geral, as pessoas começaram a achar que não ia ter mercado. Acontece que você pega, por exemplo, ultrassonografia. A gente já testou robô com inteligência artificial, funciona bem. Então, o pessoal está migrando um pouco, né? Todo mundo, na época que, uns 10 anos depois que eu me formei, todo mundo queria fazer só tomografia e ressonância. Ninguém mais queria fazer ultrassom. Ultrassom virou patinho feio. Hoje isso se resgatou. Por quê? Porque você precisa pôr a mão. Você tem que... É manufaturado o ultrassom. Se você não tiver habilidade de manipular e olhar ao mesmo tempo, você não faz um bom ultrassom. E a radiologia intervencionista está crescendo cada vez mais, né? Minimamente invasiva. Então, acho que as áreas vão se adaptando, né? Então, talvez diminua o número de pessoas que vão fazer radiologia clínica mesmo, vão mais para intervenção, mais para ultrassonografia. Eu não vejo isso como uma preocupação, eu vejo como uma ferramenta. O radiologista ideal é o cara que sabe manipular os algoritmos, que sabe que eles existem, que tem eles na mão e sabe usá-los. Esse é o cara do futuro, no meu modo de ver. Isso é uma frase que também creio que agora está virando um clichê, porque se é comentado muito isso, e agora a minha experiência lá nos Estados Unidos me trouxe realmente a validação disso. O médico não será substituído pela IA. Será substituído por um médico que sabe o que é IA. É isso. Então, eu acho que é essa a mensagem, né? A mensagem é: esteja atualizado. Saiba o que está acontecendo, saiba o que é um prompt, saiba o que é o Python, saiba o que ele pode solucionar e quais são as limitações da solução, pois essas limitações poderão ser solucionadas por você.
Então é exatamente saber até aonde vai e aonde você pode suprir. Ignorar que acontece não é o melhor De cenário, forma né? alguma. Você De tem forma que alguma. e saber que existe e saber como lidar com isso. De forma alguma. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa dinâmica da sua carreira, né? E que falasse, e que, assim, que o senhor contasse e o quanto uma carreira de sucesso é uma carreira dinâmica. Em que uma pessoa que ela eventualmente foca única e exclusivamente numa coisa, talvez ela não consegue se desprender e evoluir como profissional. Enfim, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Claro, eu já refleti sobre isso, né? São caminhos, eu acho que são caminhos diferentes. Eu não acho que é uma vantagem ou desvantagem no caminho. Eu refleti muito quando eu tive a oportunidade, lá no começo da carreira, de trabalhar no hospital grande, que era o Sírio-Libanês, e no HCOR. Eu tive a oportunidade de ser empregado lá. E eu tinha um equipamento, como eu falei, de ultrassom. Então, eu acho que são dois... E depois disso, muitos anos depois, eu refleti sobre isso. Como que seria a minha carreira se eu não tivesse sido empresário? Já teria mais sucesso, menos sucesso? E eu vejo que não faz diferença em termos de sucesso. Eu vi muita gente que seguiu a questão mais tradicional de trabalhar no serviço no Fleury, no Einstein, no Sírio, e teve carreiras brilhantes. Eu conheço colegas que não gostam de gestão, ele não quer, ele quer ficar no quadradinho dele. Quero dar laudo, Claro. Eu quero ser o cara que estuda o tempo todo e dou o melhor laudo possível e não quero desfocar disso. Então, eu acho que esse é um caminho. A minha carreira foi mais dinâmica mesmo, porque eu vivi entre a prática médica. Não era só empresário, eu trabalhava metade do tempo na universidade e metade do tempo fora. E além disso tinha um negócio, então eu tinha que ter a cabeça de... Você veste a roupa de radiologista, senta lá, faz ultrassom, atende o paciente muito bem. À noite você está vendo os números, o que está acontecendo, se dá para pagar o aluguel no outro mês, e você vai ficando louco, né? Eu acho que essa dinâmica não é para qualquer um. Eu não acho que qualquer um... Porque às vezes você vai contra a tua natureza. Tem gente que se estressa. Eu não ficava estressado no sentido de me consumir com isso. Eu me estimulava e continuava querendo fazer mais. Então, tem gente que fica estressado, que passa mal, que deprime, tem de tudo. Então, eu acho que cada um tem um modelo, né, que você vai se adaptando. Eu só acho que você não pode fechar as portas para modelo. Então, vou dar um exemplo mais palpável. O Felipe Kitamura, que é um indivíduo que eu tenho uma admiração profunda pela pessoa, principalmente, que né, e pelo profissional. Mas eu via o Felipe com um perfil mais acadêmico. Até o momento que ele teve que ser exposto na DASA a ser gestor do setor enorme de inovação. E ele foi super bem, ele mandou muito bem. Então, isso é muito legal. Não existe um modelo único, né? Você tem que testar. Eu acho que é legal testar, essa dinâmica de testar. Será que vai? Deixa passar um pouquinho, né? Espreme um pouquinho para ver se eu aguento. Vou dar um outro exemplo de outro indivíduo brilhante. Pode citar nome? Claro. Não tem problema, né? Que é o Luiz Tibana. Que eu acho que é a pessoa mais inteligente que eu já conheci na vida. Ele é neuroradiologista, foi meu aluno lá na universidade. Foi tudo lá, foi chefe da neuro. Mas é um indivíduo brilhante, assim, em termos de... Eu acho que é o indivíduo que mais conhece neuroradiologia no Brasil. Claro que eu sou um pouco coruja, né? Mas, assim... Tem outras pessoas muito boas, mas se não é o mais, é um dos mais. E ele foi exposto, nós convidamos ele para ser gestor na fundação, que é uma fundação grande. A Fundação ID é uma fundação que faz 5 milhões de exames por ano. É muito grande. Fatura milhões, né? Mas é uma fundação. E precisava de um gestor médico lá, um diretor médico. Convidamos, ele topou. Ele é o acadêmico. É um indivíduo que senta... dá uns laudos brilhantes, ensina muito. Ele foi um dos melhores gestores que a gente teve lá. Que legal, que legal. Porque ele foi exposto a isso, aceitou. No começo foi muito difícil para ele. Ele ficou tenso, bem tenso. Depois se adaptou. Foi muito bom para o desenvolvimento dele e voltou agora para a pilha. Ele está trabalhando hoje no DOR, no grupo DOR, e dando laudo. Então ele foi exposto, gostou. Ele chegou a ter uma empresa dele também
testou isso também. Então ele testou ser gestor, testou ter uma empresa, vendeu a parte dele e voltou porque ele gosta mesmo. Ele gosta é de sentar, olhar o exame, dar um laudo, discutir caso, ensinar o residente. É o que ele gosta. Sensacional. Então eu acho que essa dinâmica você vai adaptando. A gente não tem nada fixo, né? Então, E assim, eu acho que é uma honra estar aqui com o professor, porque o professor é um exemplo de pessoa que é multifacetada. Não, e eu acho que e faz muito bem o e trabalho esse dele. é o segredo, eu acho, de um sucesso genuíno, né? Sim. É você se expor e eventualmente validar. Não gostei, não me adaptei, e é realmente isso, até você ter certeza aonde você coloca a tua energia. Né? E a prova disso, desse perfil do professor, é que no ano retrasado, e até um pouco do ano passado, eu trabalhei num projeto que nós buscávamos achados incidentais em encéfalos de neonatos. E o professor ali na parte de inovação, assim, professor com essa jornada que todo mundo assistiu, todo mundo viu, imagina. Então, assim, você olhando assim, você pensa o quê? Esse cara não lauda mais. Todos os encéfalos, mais de 250 encéfalos dos neonatos, vinha lá com laudo, Nitamar Abdala. E aí eu olhava e falava, não acredito, como que ele tá fazendo um laudo sensacional aqui pra mim, que realmente é impecável, e também fazendo tudo isso muito bem. Então uma pessoa que é multifacetada, coloca energia em tudo isso de uma maneira muito genuína e muito porque quer, então acho que isso é muito importante, ver o que você quer, o que você gosta de fazer, e consegue distribuir isso de maneira excelente. Eu fiz questão de dar todos os laudos. O pessoal falou, não, você vai... Eu quero dar os laudos, porque eu tenho certeza que vai ficar do jeito que a gente... Foi publicado agora, né, o trabalho. Foi. Vira e mexe tem uma publicação nova do trabalho. Até pela qualidade do trabalho, para não ter viés também. E esse trabalho eu apresentei nas 4 entrevistas que eu fiz para ir a Harvard. Que legal. E eu trabalhei lá com Machine Learning aplicado à neuroimagem. E eles falaram, caramba, 250 bebês? Vocês estão analisando isso? Uau! Então, sim. Eu acho que chegou a mais de 300. Agora já deve ter batido em 300. Então é isso. É um prazer recebê-lo aqui. E eu queria que, para encerrar, queria que você desse, assim, o que vem no teu coração para deixar uma mensagem bonita para quem está iniciando essa jornada. Para quem está iniciando essa jornada e que sejam palavras que toquem a história de outras pessoas. Você pode falar aqui naquela... Posso. Então, eu acho, eu sempre foquei em ter um bom produto. Vamos falar em produto, mas no nosso caso, formação. Então, você tem uma formação boa. No caso do médico, ter uma residência boa. É extremamente importante. Saber, usando minha experiência em startups, de ter mentorado algumas startups, saber pivotar rápido. Se a coisa não está andando bem desse jeito, pode mudar, né? Até de profissão. Eu não vejo problema em mudar de profissão. Eu acho que acontece você ter que mudar uma profissão, mas fazendo tudo com amor, e no nosso caso, pensando de fato no paciente, no resultado, enquanto a gente contribui para uma medicina de qualidade, eu acho que sempre dá certo. Então, ter um produto bom, se formar bem, saber mudar se precisar, estar aberto a mudanças e pensar sempre no foco do paciente. Acho que esse é o B, que eu e nem a gente fala, né, Gabi? O beabá não muda. Não muda. Faça arroz com feijão bem feito. Que vai dar certo. E acho que a mensagem aqui é muito parecida com o nosso outro podcast, que foi pivotar, se necessário. Mudar, se necessário. Se permitir errar, permitir errar. E é um erro, né, que não pode assustar. É um erro que deve ser analisado e mudar o rumo. Tem uma frase muito legal lá no IBMEC, onde eu fui convidado para dar uma palestra lá. E a frase estava gigante lá, né, numa parte de empreendedorismo. A maior startup é você. Uhum. Então, se necessário, pivote sua vida. Então é isso. É um prazer imenso recebê-lo. Uma delícia conversar com vocês aqui. Foi legal? Muito bom. E quero lhe agradecer. Uma honra conhecer o Gabriel. Tem muito carinho e muita consideração, assim, ele fala muito bem de você, tanto que quando ele mostrou o teu currículo, eu falei, oi? Ele não cabe mais esse currículo. Show de bola. Desejo um sucesso, hein? Adorei o obrigada. papo,
a imagem, né? O logo bonito, ficou né? muito Sim, sim. bacana. E muito foi um legal. papo médico mesmo, né? Papo Você vê médico, que a gestão também tá aqui dentro, a IA sim. também tá aqui dentro. Dá pra E não deixa de ser um papo realmente entre pessoas que gostam e amam a medicina. Muito bacana. Foi O uma Felipe já foi Já convidado? convidei. Vamos ver se ele vai vir. vai. Mas ele não tá Agora- vindo. não, Agora ele vai vir. Se ele não vier, me fala que eu faço ele vir. Eu falo. Beleza, perfeito, professor. Legal. Obrigado. Tá viu? Muito bom. obrigada. Eu que Show de agradeço. bola. Bom. Tchau, pessoal.